Existe uma sintaxe especial para a criação de tuplas com apenas um elemento. Nós vamos utilizar a vírgula. E você pode utilizar tanto colocando os parênteses ou não. Então você vai criar aqui uma tupla T2 apenas com um elemento. Você pode colocar parênteses, o elemento que você quer, seguido de uma vírgula, e você vai ter a tupla. Ou você pode omitir os parênteses, colocando apenas o elemento e uma vírgula no final. Você também vai ter a tupla. Já se você não utilizar a vírgula, você colocar apenas o parênteses, você não tem uma tupla e sim um elemento do tipo que você passou. Mas o que você quer é criar uma tupla vazia com nenhum elemento, aí sim você vai utilizar apenas um abre e fecha parênteses. O Python vai entender que você quer criar uma tupla vazia. Se você pedir o comprimento dessa tupla com a função len, ele vai te dizer que o comprimento dela é zero. Tuplas também podem ser criadas com uma função. Então, por exemplo, se você tem uma lista e quer transformar essa lista em uma tupla, você pode chamar a função e ela vai te retornar a lista convertida para uma tupla. Embora nós não possamos alterar uma tupla depois da sua criação, nós podemos concatená-las e gerar novas tuplas. Por exemplo, aqui nós estamos criando uma tupla chamada de T1 com os elementos 1, 2 e 3. Eu não estou colocando parênteses, mas lembra que o que define a tupla é a vírgula. Aqui eu estou criando a tupla T2, sem o parênteses novamente, mas com os elementos 4, 5 e 6. Eu posso criar uma tupla T3 fazendo a concatenação de T1 com T2. Então eu faço que T3 recebe T1 mais T2. E eu vou ter na tupla T3 todos os elementos de T1 e T2 concatenados. Eu posso ainda, se desejar, criar uma tuplas de tuplas. Então aqui eu tenho as tuplas T1, T2 e T3. Eu posso criar uma tupla T4, que é a tupla T1, vírgula, a tupla T2, vírgula, e a tupla T3. O que eu estou fazendo nesse comando? Eu estou criando uma nova tupla, onde o primeiro elemento dessa nova tupla vai ser a tupla 1, o segundo elemento vai ser a tupla 2 e o terceiro elemento vai ser a tupla 3. E eu tenho aqui o meu resultado. Embora nós não possamos alterar os elementos de uma tupla, é importante a gente saber que se uma tupla tiver um elemento que pode ser alterado, como uma lista, por exemplo, esse elemento vai continuar com seu funcionamento normal. É o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos criando uma tupla que ela vai receber na posição 0, no índice 0, o elemento A, mas na posição 1 ela vai receber uma lista com os elementos B, C e D. Se nós pedirmos para ver a tupla, ela vai estar aqui criada. Se nós pedirmos para ver o comprimento da tupla, o Python vai retornar que o comprimento é 2, porque nessa tupla nós só temos dois elementos, a letra A e uma lista contendo B, C e D. Se nós pedirmos para ver o comprimento da tupla no índice 1, ele vai me dizer que o comprimento é 3, porque essa lista aqui tem comprimento 3. E nós podemos, nesse índice 1, fazer um append. Nós podemos adicionar um elemento dentro da lista que está na tupla. Nós conseguimos fazer essa operação tranquilamente. Percebe que a tua tupla ela não foi alterada. Ela continua tendo um caractere na primeira posição e uma lista na segunda posição. O que acontece é que a lista que ela contém foi alterada. Nós podemos utilizar tuplos para passar ou receber valores empacotados para funções. Por exemplo, aqui nós temos uma função soma que recebe três argumentos, três parâmetros, um valor A, um valor B e um valor C, e retorna a soma desses três valores. Aqui nós estamos criando uma tupla que tem os valores 13, 14 e 15. Nós podemos passar esse valor 13 para A, o valor 14 para B e o valor 15 para C, utilizando a sintaxe do asterisco.
Esse asterisco vai dizer para o Python que os valores da tupla eles devem ser desempacotados e devem ser utilizados como parâmetro da minha função soma. E a função vai imprimir o valor 42, a soma dos elementos. Então, se nós utilizarmos o asterisco para desempacotar a tupla como parâmetros da função soma, isso evita da gente ter que utilizar soma passando cada um dos índices individualmente. Nós podemos ainda criar tuplas para utilizar em funções que recebem um número indeterminado de parâmetros, fazendo o empacotamento desses parâmetros. Você utiliza também a sintaxe do asterisco. Então, criando a tua função soma, você coloca asterisco e uma lista de valores empacotados em uma tupla. Esses valores vão ser recebidos na função e você pode fazer um for para percorrer os elementos da tupla e realizar a operação que você deseja. Dessa forma, você pode chamar a função soma com qualquer quantidade de argumentos, inclusive nenhum. Se você passar a soma informando nenhum parâmetro, ele vai te retornar só que a soma é zero. Se você passar um parâmetro, 2, 3 ou 4, a função ela vai continuar funcionando perfeitamente. É comum você acessar os elementos de uma lista fazendo a interação sobre eles. Já com as tuplas, é muito comum você fazer o acesso aos elementos via desempacotamento. E o que é esse desempacotamento? É isso aqui, ó. Nós temos aqui a lista agenda, porque ela está definida entre colchetes, e dentro dessa lista agenda nós temos diversas tuplas, onde eu tenho um valor que é nome e um valor que é telefone. Então eu posso acessar os itens da minha agenda fazendo o desempacotamento das tuplas, onde cada item, nome, telefone, será desempacotado na mesma ordem e que eu passo as variáveis nome e telefone. Dessa forma, eu consigo acessar cada elemento individualmente fazendo o desempacotamento. Então, como nós vimos no início, você pode considerar a tupla como uma lista imutável, mas você também pode considerar as tuplas como colunas de uma tabela de dados. Se você considerar apenas como uma lista imutável, provavelmente a quantidade de itens na tua tupla e a ordem desses itens não vai ser importante. Mas se você considerar como colunas de uma tabela de dados, a quantidade será fixa. Dificilmente você vai querer mudar essa quantidade. E a ordem é muito importante, pois ela vai definir o significado de cada uma das... Por exemplo, aqui eu estou guardando as coordenadas do aeroporto de Los Angeles. Se eu alterar a posição desses elementos ou inserir qualquer valor que não seja exatamente esses, eu não vou ter mais essas coordenadas. Elas vão deixar de ter significado para mim. Então, eu não devo estar alterando esses valores, nem mesmo as suas posições. Já se eu quiser os dados de uma cidade, como Tóquio, por exemplo, eu guardo um nome, um ano, uma população em milhões, a variação da população em relação ao ano anterior e a sua área em quilômetros quadrados. Cada elemento da minha tupla vai ter um significado para mim. Então eu não devo alterar a posição desses elementos e eu devo manter os valores. Frequentemente você vai se deparar em situações como essa. Você tem uma lista, por exemplo aqui, uma lista de passageiros, onde dentro dessa lista eu tenho tuplas guardando informações dos passageiros. Nesse caso, eu estou guardando o país de origem e o passaporte dele. Eu posso querer adicionar ou remover passageiros na minha lista, adicionando ou removendo elementos. Mas um elemento que eu adicionar, um passageiro para mim, vai ser a tupla país e número do passaporte. Esses valores da tupla, eles não devem ser alterados. Se eu desejar, eu posso temporariamente fazer uma ordenação dessa lista de passageiros e realizar uma operação com elas. E o operador porcento, ele entende as tuplas fazendo o desempacotamento. Então você pode fazer o desempacotamento da tupla passageiro utilizando a sintaxe do porcento.
Se por algum motivo um dos valores da tua tupla não te interessa, é muito comum a gente utilizar uma variável chamada underline ou sublinhado para guardar esse valor que não nos interessa. Então nós podemos fazer o desempacotamento guardando na variável país o primeiro valor da tupla e o segundo nós colocamos um sublinhado, pois esse valor não vai ser importante para a gente. E nós mandamos imprimir apenas aquele que nós queremos. Então você percebe que esse mecanismo de empacotar e desempacotar valores em tuplas funciona muito bem quando você está tratando as tuplas como registros de dados.